das entidades ou dos movimentos, mas que acreditam que a educação tem que ser mais valorizada, tem que ser prioridade, a gente acaba buscando essas pessoas. Depois nós passamos por uma iniciativa de comunicação. A campanha no PNE, para vocês terem uma ideia, segundo o clipe do MEC, até agora, nos grandes veículos de comunicação, saíram cerca de 1.200 matérias sobre o Plano Nacional de Educação. A campanha é fonte, quer dizer, ela fala nessas matérias, ela é citada nessas matérias em cerca de 70% de todas as matérias que saíram sobre o plano. Por quê? Porque a gente se lança ao desafio de conversar com os jornalistas. Isso não significa que os jornais concordam com a gente, não. Mas só o fato deles ouvirem a nossa opinião ajuda na nossa luta dentro do Congresso Nacional. Então a campanha tem falado bastante com a imprensa, é muito difícil falar com a imprensa. A campanha também faz muito uma ação de resposta à imprensa. Então a Folha de São Paulo normalmente solta a cada 2 meses um editorial terrível sobre o PNE. Aí a gente manda uma carta ao leitor, mobiliza a rede para mandar carta ao leitor. Aí chega lá umas 50 cartas ao leitor. Aí a Folha não publica as nossas cartas ao leitor. Aí a gente manda para um Ombudsman manda a Folha. Então é uma ação quase terrorista de ficar o tempo todo exigindo atenção, exigindo coerência, né, na cobertura que o veículo faz, né? E assim a gente faz com a Folha, com o Estadão, né, com vários jornais. O Estadão, por exemplo, chegou a fazer um editorial contra uma proposta nossa para o plano, que era uma proposta para a criação de uma destinação do lucro líquido das estatais para o investimento em educação. E o Estadão fez um editorial contrário, a gente respondeu, e assim que se dá a vida, né? Ação e reação o tempo todo, né? Nossa outra estratégia é pressão sobre as autoridades. A gente vai até o Congresso Nacional, vai até o Ministério da Educação, exige a realização de audiências, consegue as audiências, critica o ministro na frente do ministro, negocia com ele, muitas vezes não consegue negociar, então a gente vai para a imprensa. Então essa que é a estratégia, quer dizer, a gente tem um processo contínuo de pressão sobre as autoridades. E por último, a exigibilidade, que é quando todas as outras alternativas não foram bem sucedidas, as outras estratégias, a gente vai até a justiça exigir o cumprimento do direito à educação. Então, essa é a trajetória de estratégias que a campanha desenvolve, né? Eu vou deixar depois a apresentação para vocês, não se preocupem, estou vendo que tem várias pessoas anotando, aí vocês podem usar da forma como quiserem. Todo o material da campanha é público, é de livre uso, não tem nenhum tipo de preocupação com direitos autorais. Os aprendizados da campanha. Qual é a principal fortaleza da campanha? A pluralidade do comitê diretivo. De fato, a campanha é uma rede que tem pessoas que são muito diferentes, que pensam diferente, mas dentro da campanha constroem pautas comuns. O segundo aspecto é que a rede só caminha por meio de relações de confiança. Então, quer dizer, a campanha como uma rede, ela não tem regras institucionais. Então, o que subsidia a nossa rápida tomada de decisão é uma relação de confiança. O comitê diretivo confia na coordenação geral, né? A gente tem uma equipe de coordenação que é profissionalizada e, ao mesmo tempo, os membros da rede confiam uns dos outros, né? Isso é construído através de vários encontros, muitos problemas, muitos erros, muitos acertos, mas é uma dinâmica que construiu uma relação de confiança. O aspecto que eu acho que é mais importante, eu acho que foi mais decisivo na nossa boa atuação no Fundeb, mais importante do que ocupar espaço político, de garantir assento, por exemplo, em comissões, ou garantir espaço em instituições da educação nacional, é a gente ser rápido. A campanha é muito rápida. Então o MEC solta uma coisa, 3 horas depois a gente responde. A gente não dá sossego. Quer dizer, essa agilidade é o que determina a força da campanha. Vou ter que passar um pouquinho do meu tempo aqui. Vai ser pouca coisa. Tá. Outro aprendizado é a instituição da coordenação geral, né? Como uma representação política das deliberações do comitê diretivo. Então a força política da campanha está no seu comitê diretivo, mas a coordenação é quem faz a representação. Por quê? Por exemplo, no caso do piso, a CNTE defendia um valor do piso e uma lógica para o piso, a Undime defendia outra. Se a Undime fosse a representante da campanha num debate sobre o piso, a CNTE não ia se sentir
são os sindicatos, não ia se sentir representada. Então a coordenação geral é quem representa a opinião política da campanha. E ela representa o consenso da rede, mas a deliberação é do comitê diretivo. Esse ponto é um ponto fundamental. Eu, como coordenador, não tomo decisão sobre a campanha. Quem toma a decisão é o comitê diretivo. Eu participo da construção da decisão, mas quem dá a palavra final é o comitê diretivo. E por último, isso do Fundeb foi fundamental, a negociação política se dá com todos os atores sociais e partidários. Para vocês terem uma ideia, no PNE, o MEC ele enviou um projeto sem ter enviado uma planilha de custos. Não existe nenhum plano sem uma planilha de custos. Isso é um absurdo institucional. E ele só enviou 4 meses depois. E quem apresentou o requerimento articulado conosco foi uma deputada do Democratas de Tocantins, mais um deputado do PSOL de São Paulo. Então a gente trabalha com toda a esfera partidária, a gente trabalha com todo mundo. É óbvio que a gente sabe que, em geral, as posições dos partidos de direita, em geral não, quase sempre, as posições do partido de direita não são as nossas posições. Mas em alguns momentos específicos, eles são o único caminho para pressionar o governo a tomar uma decisão. Que nenhum partido da base queria apresentar o requerimento de informação, haja vista que o ministro da Educação já se colocava como provável candidato em São Paulo. Então não queriam gerar desgaste para o ministro. E aí a gente, articulando com o pessoal IDEM, quer dizer, uma coisa inimaginável, a gente conseguiu que o ministro enviasse a planilha de custos que traz péssimas notícias para a educação de jovens e adultos. Bom, voltar agora o caso do PNE para finalizar aqui com vocês, para dar um exemplo claro de como a gente atua. E como é rápido, como a campanha trabalha com agilidade, E esse eu acho que é o elemento fundamental. Primeiro, quando a gente descobre que o Lula queria enviar o projeto do governo federal de PNE só em 27 de dezembro, quer dizer, o Congresso já teria entrado em recesso, a gente faz um posicionamento público em 7 de dezembro e manda para o presidente da República e não para o ministro da Educação, porque infelizmente para nós, o Ministério da Educação, no contexto geral da República, é um ministério bem pouco forte. Ministérios fortes mesmo são da área econômica. As áreas sociais, não é só a educação, saúde também, não são ministérios fortes e respeitados na esplanada. Mas a gente manda para o presidente da República um posicionamento público, está escrito errado ali. Não é educação, é a educação não pode esperar. Que era um posicionamento pedindo que o ministro e o presidente da República enviassem para o Congresso Nacional o projeto do PNE, que é o PL 8035-2010. 15 de dezembro eles enviam. A pressão dá resultado na imprensa, então vários jornais começam a criticar, se baseados no posicionamento da campanha. Aí a pressão dá certo, eles enviam o projeto de lei. 3 horas depois deles enviarem o projeto de lei, a gente faz uma primeira leitura crítica desse projeto de lei. Então 3 horas depois de chegar no Congresso, a gente já manda para a sociedade uma leitura crítica. E aí começa a chamar a atenção de todos os limites do PNE, são muitos, Em fevereiro, então durante o mês de janeiro, a gente estuda o plano à exaustão e a gente apresenta no dia 7 de fevereiro 86 emendas ao plano. Então, o plano nem tinha começado a tramitar, a gente já apresentou as emendas. Posteriormente a isso, a gente descobre que o Congresso Nacional queria fazer uma comissão especial para trabalhar o PNE. De fato, essa comissão foi instituída, mas ela era contrária ao regimento da casa. E qual era o nosso medo? O nosso medo era que, com a comissão especial, o governo colocasse um rolo compressor e aprovasse o plano do jeito que ele foi enviado ao Congresso, sem discussão orçamentária, sem discussão sobre as metas, sem nenhuma profundidade sobre as questões da educação, passando inclusive por educação de jovens e adultos. E aí a gente manda esse posicionamento público, o ministro da Educação chama a gente para um debate, para uma reunião, e a gente fecha um acordo com o MEC sobre 3 aspectos que devem se dar à tramitação do PNE. O primeiro, o PNE ele tem que ser um plano que ele tem que ter alta profundidade nos debates e que ele deve ser liderado por parlamentares ligados à educação, porque o governo trabalhava na perspectiva de levar mais parlamentares ligados à área econômica para debater o PNE. Segundo ponto, hoje são 80% dos parlamentares da comissão especial são vinculados à educação. Não que todos defendam as nossas pautas, mas pelo menos, mesmo pensando diferente de nós, eles trabalham com o tema da educação.
segundo ponto é que teriam que ter audiências públicas, porque também tinha uma proposta de não ter audiências públicas para o plano. Teve aí mais de 200 audiências públicas, né, espalhadas por vários estados, então foi um processo que surtiu efeito. E terceiro, a celeridade na aprovação do plano, que é importante, não poderia superar a qualidade dos debates. Então os debates tinham que ser qualificados. Com tudo isso, o que a gente queria? A gente queria garantir espaço para que a gente pudesse incidir. Até agora isso está sendo respeitado. Agora a gente vai saber na semana que vem. Já estou concluindo, acho que você veio me avisar disso, né? Na semana que vem sai o primeiro relatório, a gente vai ver se surtiu efeito a nossa mobilização. Em junho, especialmente graças aos movimentos de EJA, que tem articulação com a campanha, especialmente os fóruns de EJA do Sudeste, nós alteramos as nossas emendas, incluímos outras, então nós apresentamos em junho 101 emendas. Então cresceu um pouquinho aquele conjunto de 86. E nós participamos de praticamente todas as audiências públicas entre abril e agosto. Bom, qual que ficou o saldo desse debate? O grande debate dentro do PNE é o debate sobre o financiamento do PNE. Por quê? Porque o debate do financiamento do PNE passado foi um debate que nós fomos derrotados. Fernando Henrique impetrou um veto ao Plano Nacional de Educação, alguns vetos, né, 9 vetos, entre eles o veto ao 7% do PIB, né, ao plano. E com isso ele tirou o combustível para a realização das metas. Por isso que o Brasil só cumpre 1/3 das metas. E aí a gente percebeu que esse debate era o debate que a gente tinha que entrar. Então nós lançamos uma nota técnica, porque 7% do PIB para a educação é pouco, 7% é a proposta do governo. E na próxima semana a gente lança uma nota técnica como financiar os 10% do PIB para a educação pública. E aí, para dar concretude para vocês, eu vou trazer rapidamente os dados, né? A primeira coluna A, é a coluna da campanha. Vocês conseguem ver os números? Eu estou usando óculos graças à planilha do MEC, que a letra era tão pequenininha que eu descobri que eu não estava enxergando direito, né? Então eu estou meio bobo ainda aqui com o meu óculos, porque ele é muito recente, então vocês conseguem ver lá, né? Então se vocês repararem, né, isso é o custo adicional do PNE, além do que já é investido hoje. Hoje o Brasil investe cerca de 157 bilhões de reais e 50 milhões em educação, tá? Esse é o valor que tem que vir a mais, além do que já é investido hoje. Olha que curioso, gente. Vocês veem que a diferença aí é de 169 bilhões, na última linha ali, que a gente pede de investimento adicional, o MEC pede 61 bilhões. Agora, olha que está negritado ali, em EJA, né? Está grifado. A campanha defende que para a EJA são necessários 21 bilhões de reais e 256 milhões de reais, a mais do que já é investido hoje. E o MEC diz que não é preciso investir um centavo a mais em EJA. Não é meio centavo, não é alguns milhões, ele acredita que não pode ser investido um centavo a mais. No PPA, que foi enviado semana passada, né, a Annalise faz parte da nossa rede, ela viu. A gente procurou conversar com alguns veículos de comunicação, e o Estadão deu uma matéria mostrando que no PPA, que foi enviado para o Congresso Nacional, o PPA é o Plano Plurianual, que determina as diretrizes orçamentárias para 5 anos. Não foi enviado um recurso a mais para os programas que eram relacionados à educação de jovens e adultos. E a fala do ministro da Educação foi de que a alfabetização é um desafio que depende do cidadão querer ser alfabetizado. Isso que está dito no Estado de São Paulo. Eu não estou dizendo nada diferente do que foi publicado, tá? Isso demonstra o quanto que o Brasil não tem tratado a educação de jovens e adultos como uma prioridade. E que tem perdido essa prioridade. Esse é um ponto gravíssimo. Mais grave do que não vir na planilha de custos do PNE é não ter ido no PPA, porque significa nem manter no mesmo patamar aquilo que já estava sendo investido. E a argumentação do governo é que o Brasil Alfabetizado é o programa mais ineficiente da sua gestão. Isso é o que ele sempre vem dizendo. E o que eu queria trazer para vocês como uma preocupação é que o Brasil Alfabetizado ele é ineficiente por um erro do governo, ou ele deve ser mantido porque ele é uma prioridade? Quer dizer, será que garantir o direito à educação das pessoas que não tiveram acesso à educação no transcorrer da sua vida não é uma prioridade do país? Então, essa questão que tem que ser colocada, né?